Boa tarde, e eu queria começar agradecendo, evidentemente, o convite do pessoal da organização para participar do evento. Super legal, tá uma honra, na verdade, estar participando dessa mesa. E eu queria começar fazendo uma observação bem rápida sobre a maneira, o modo como eu e a Débora, organizamos essa apresentação. A gente vai quebrar um pouquinho as regras tradicionais de debate dessa maneira aí, porque a gente tem uma pesquisa em conjunto já há alguns anos, já publicamos livros juntos e tem outro aí no Prelo prestes a sair. E na verdade a gente decidiu, em comum aqui com a organização do encontro, fazer uma espécie de apresentação única que eu vou iniciar, né? Vou apresentar a primeira parte dessa comunicação e a Débora, na sequência, vai finalizar com a segunda metade. E essa apresentação, na verdade, eu espero que sirva um pouco como uma introdução a essa pesquisa que a gente está desenvolvendo agora, que está culminando nas próximas semanas aí, com um livro que vai sair. Esse livro se chama A Imersão Sonora no Cinema, e está saindo pela editora Estronho, aí de São José dos Pinhais, né, aí mesmo no Paraná. E o livro deve estar saindo em versão e-book gratuita, acredito eu que daqui um mês, no mais tardar 2 meses. Tá quase pronto, na verdade, deve estar recebendo a prova dele essa semana ainda, para fazer as revisões e o processo final de editoração. Então a gente meio que decidiu falar um pouco sobre o livro e a pesquisa que redundou nele, né? Que é uma pesquisa, na verdade, sobre uma questão que a gente considera fundamental hoje na cultura pop da perspectiva do audiovisual, que é a imersão, né? Processos imersivos. Então, eu gostaria de começar, na verdade, falando um pouco sobre a maneira como a gente encara a ideia de cultura pop, tá? Essa ideia de cultura pop, na verdade, para nós é muito importante isso, é realmente fundamental dizer que hoje cultura pop ela é vista de maneiras bastante díspares e contraditórias, e a gente gostaria de se afastar um pouco dessa ideia, talvez da ideia mais presente no senso comum, de que a cultura pop consiste basicamente de produtos descartáveis, superficiais, é, e que tem pouco valor artístico, né? Porque na verdade esses produtos eles carregam maneiras de habitar o mundo que de um lado, por um lado, né, relativizam o peso das tradições locais, mas por outro lado constroem sensibilidades e até mesmo acionam maneiras, modos de consumo que não são acríticos como muita gente acredita, mas carregam subjetividades, carregam afetos e como diria o Nestor Garcia Canclini, o mexicano, teórico mexicano, assim, a maneiras de consumir, elas podem também funcionar como ideologias críticas, ainda que de forma dispersiva ou até mesmo inconsciente, mas é um consumo crítico, o consumo pop, né? Então, eu queria sublinhar, na verdade, essa ideia da cultura pop como algo não negativo e descartável, mas como algo, como um fenômeno muito presente na contemporaneidade, né? Quase fundamental, né? Impossível entender o mundo do século XXI sem pensar em cultura pop, mas pensar que a cultura pop, ela sim, ela tem um aspecto positivo, um aspecto crítico, e é fundamental estudar e compreender essa cultura para poder entender o mundo de hoje. E aí, dito isso, a gente pode passar diretamente para a questão da pesquisa, né? Que como eu falei, trata de uma questão que consideramos assim muito presente dentro dos produtos audiovisuais presentes na cultura pop, que é o fenômeno da imersão, né? E como imersão a gente entende a mobilização do corpo, né, inteiro do consumidor audiovisual, do espectador, como diria a Vivian Sobchak, é um fenômeno sinestésico que essa teórica norte-americana chamou de sinestésico com C, inclusive, né? Não a sinestesia na grafia com S tradicional, mas com a grafia nova, incluindo o C aí, para relacioná-la à ideia do cinema
hoje ser um fenômeno audiovisual fundamentalmente sinestésico, que envolve o corpo do espectador por inteiro e não apenas os sentidos tradicionalmente associados ao audiovisual, que são o da audição e o da visão, né? Claro, o fenômeno da imersão ele é mais estudado e tradicionalmente no mundo dos games, que é uma indústria, inclusive audiovisual, fundamental também para a ideia de cultura pop, né? Mas a gente queria abordar a ideia de imersão no cinema e particularmente no som, já que é essa área na qual nós dois trabalhamos, né? Então, assim, eu queria começar, na verdade, com uma pequena história, uma micro história, para depois passar ao panorâmico, ao macro, né? Essa pesquisa sobre imersão que a gente tem conduzido, em grande medida, assim, para mim, né, da minha perspectiva, e aí eu estou falando individualmente mesmo, ela nasceu quando eu li uma notícia na Folha de São Paulo, algum tempo atrás, acho que foi no comecinho da pandemia, em 2020, ou talvez até um pouquinho antes da pandemia começar, mas era uma avaliação, o resultado da avaliação do Guia Folha dos melhores espaços de exibição cinematográfica de São Paulo. E o troféu de melhor sala de cinema foi entregue naquela ocasião a 3 espaços diferentes. Um localizado no multiplex UCI Anália Franco, o segundo no Espaço Itaú Pompeia e o terceiro no Cinépolis JK Iguatemi. Os 3 espaços, na verdade, e isso foi que me chamou mais a atenção, eles são fundamentalmente idênticos, o mesmo espaço, né? Tecnologia digital de ponta em reprodução tanto de imagem quanto de som, o que significa, no caso específico dessas 3 salas, sistema IMAX com telas de 16 por 22 metros quadrados, ou seja, ocupando uma parede inteira, né? E sistema de reprodução de som com 24 alto-falantes, assim, capazes de uma intensidade sonora quase no limiar da dor, né? Para o ouvinte. E eu achei interessante porque o texto de apresentação do prêmio em nenhum momento falava da questão da imersão, mas era evidente para mim que esses espaços tinham ganhado esse prêmio exatamente porque possuíam sistemas e tecnologias capazes de provocar no espectador um nível de imersão mais intenso, né? E essa é uma quimera, é uma busca, como são uma espécie de santo grau assim da cultura pop para o audiovisual, né? Inclusive, e a gente aborda isso historicamente, como eu vou falar na sequência aqui. Então, de fato, essa notícia era um reflexo da importância da imersão no cinema contemporâneo e colocava assim, em primeiro plano de destaque narrativo as tecnologias imersivas, que ampliam a experiência sensorial do espectador, como é o caso do IMAX, que eu já citei, como é o caso do 3D, né, o 3D digital, como é o caso do Dolby Atmos, o sistema de reprodução sonora, a Aura 3D também, um sistema de reprodução sonora concorrente nesse caso aí. E partindo para o mercado doméstico, a gente vai ter todo tipo de produto também, quer dizer, desde PlayStation e consoles de videogame até home theaters com soundbars imersivas, TVs de 4K de resolução, agora já começando a surgir os primeiros aparelhos, inclusive de 8K, fones de ouvido com binaurais, né? com a possibilidade de você conseguir uma imersão quase que completa em ambientes virtuais. E atualmente, inclusive, existe uma concorrência muito grande entre os estúdios, as produtoras e até as plataformas de streaming, como o caso das grandes, né, a Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., com outras modalidades de consumo audiovisual, né, DVD, Blu-ray, TV paga, os videogames mesmo, né, e tudo isso, esse panorama bastante multifacetado e complexo, contribui para que a cultura do visual esteja hoje numa espécie de zona turbulenta, como menciona o André Gaudreau, o pesquisador canadense, dentro do qual a pesquisa sobre cinema, inclusive, ganhou uma conotação taxonômica diferente, porque ele questiona a própria ideia
de cinema. Quer dizer, ele se questiona se o que a gente, se o fenômeno audiovisual que a gente experimenta hoje ainda pode ser chamado de cinema, ou se cinema era uma outra coisa no passado. Essa é uma discussão nebulosa, complexa, é, que já foi abordada por muitos outros pesquisadores e em muitos lugares diferentes, né? Eu já falei o Gaudreau no Canadá, o David Borg nos Estados Unidos, Jacques Monod na França, o Elsa Essa, Thomas Elsa Essa na Alemanha e por aí vai. O Francesco Casetti na Itália, o Casetti inclusive que diz que a interatividade, que era algo que há 2 ou 3 décadas se esperava que fosse um caminho possível para o audiovisual contemporâneo, acabou se desenvolvendo de uma maneira não esperada, né? De uma maneira pouco comum. Não como a participação do espectador na trama, efetuando escolhas à medida em que a narrativa vai se desenvolvendo, como acontece em filmes, sei lá, da década de 90, do Alain Resnais ou do Mike Figgis, mas sim dando ao espectador a escolha de como, quando e de que forma ver, né, o produto. Quer dizer, ele pode ver no cinema, numa sala de cinema, mas ele pode ver na casa dele, na televisão, ele pode ver no telefone celular, no smartphone, no tablet, no computador, ele pode usar o fone de ouvido ou não, ele pode assistir todo de uma vez só, ou ele pode assistir aos pedaços. Ele pode, inclusive, assistir acelerado, usando aquele botãozinho de acelerador de reprodução que a própria Netflix, acho que foi a primeira grande plataforma de streaming que implantou oficialmente, né? Então, hoje um espectador na Netflix ele tem condição de decidir em que velocidade de reprodução ele vai assistir o filme, o que é muito esquisito. Do ponto de vista do consumidor caseiro, então, essa interatividade chega ao ponto de o próprio espectador ter a oportunidade de modular a mixagem original do filme, aumentando ou diminuindo a intensidade das vozes dos personagens, né? A cada cena, o que é talvez uma ideia quase um sacrilégio assim para um mixador, né, de som, como a gente bem conhece. Mas enfim, tudo isso que eu estou falando aqui, de certa forma, entrega o controle da imersão ao espectador. Isso é a cultura pop, né? Pura cultura pop. Então, a gente, dentro desse panorama todo, surge na teoria do cinema uma tendência, de certa forma, de resgatar a ideia de que o espectador ele é afetado pelo filme, né? Ele não é um mero espectador passivo, nem nunca foi, na verdade, um mero espectador passivo que é submetido graças à natureza do dispositivo do cinema, conforme descrito pelo Jean-Louis Baudry, é, um mero espectador passivo, né? O Baudry ele dizia lá na década de 70 que o dispositivo do cinema era fundamentalmente imersivo, porque ele dispersava, ele desviava a atenção do espectador do mundo ontológico que ele habitava para passar a habitar, pelo menos momentaneamente, uma outra dimensão, uma dimensão do imaginário. Né? Por quê? Porque o cinema, de fato, é um espaço imersivo, né? É um espaço de controle de atenção. O espectador entra lá naquela sala escura, vedada a estímulos externos, em que ele é basicamente levado a sentar numa cadeira, se dirigindo seu olhar para um ponto fixo, né, uma janela onde vai ser exibida uma narrativa com começo, meio e fim, e ele é orientado a basicamente concentrar sua atenção naquela narrativa durante todo o tempo que ela durar. Quando o processo narrativo ele funciona, de fato, e esse processo é um elemento individual aí da questão imersiva, quando funciona, o que a gente vai ter, de fato, é um espectador no qual a imersão vai ser capaz, inclusive, de desviar, de descorporificar quase esse espectador através de uma manipulação ou de um controle da atenção, né? Pelo processo imersivo. Quer dizer, acho que todo mundo já viveu essa experiência de estar dentro de uma sala de cinema, se sentir tão atraído por um determinado filme que esquece a dor, ou que esquece a fome, esquece onde está, né? Esquece que horas são, esquece um grande trauma que eventualmente esteja passando. O cinema tem essa característica imersiva per si, portanto.
né? O dispositivo clássico do cinema. O Baudry, na década de 70, inclusive, vai mais adiante para dizer que o dispositivo do cinema é um aparelho ideológico porque ele foi construído para fazer isso, para amortecer os sentidos. Olhando da nossa perspectiva, talvez seja o contrário que acontece, porque de fato, graças a esse boom de tecnologias imersivas que a gente está vivendo hoje, e que tem inclusive antecedentes históricos, o corpo do espectador ele é acionado muito fisiologicamente, né, de maneiras que talvez há 2 ou 3 décadas atrás não seria possível, graças a avanços tecnológicos. Mas, claro, existem múltiplos e diferentes tipos de imersão. Né? De qualquer forma, talvez seja importante destacar que o cinema recorre a experiências imersivas sempre que se vê ameaçado por outras mídias. Né? Isso é um fenômeno histórico inquestionável. Na década de 50, por exemplo, quando o cinema sofreu a ameaça da televisão, surgiram o Cinerama, o Cinemascope e outros sistemas imersivos, quase sempre compostos por telas grandes, né, experiências tridimensionais, tanto de som quanto de imagem. Né? Isso vai acontecer de novo nos anos 80, quando ocorre inclusive a primeira onda do óculos 3D analógico, graças à ameaça da televisão, né? A televisão naquele momento de novo, e acoplada ao VHS, quer dizer, o mercado de home video crescendo naquele momento ali, surge num primeiro momento como uma ameaça à indústria do cinema, e depois, já nos anos 2000, graças a essa combinação de concorrentes, plataformas de streaming e também a pirataria, que tornou, de certa forma, mesmo que de forma ilegal, a circulação de filmes muito mais difícil de controlar. Aí vai haver de novo essa reação por parte da indústria cinematográfica através de tecnologias imersivas, né, no investimento maciço nisso, como é o caso do IMAX, do Dolby Atmos e por aí vai. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, o audiovisual contemporâneo, né, voltando para o presente, depois desse breve panorama aí histórico, e eu não estou falando só de filme, estou falando também de seriados, estou falando de videogames, de videoclipes, curta-metragens e por aí vai, tem priorizado um espetáculo que oferece um lugar privilegiado para o corpo do espectador, né, para a sensação fisiológica, que é muitas vezes obtida através das tecnologias já citadas de exibição, e em outros casos também através de técnicas estilísticas, algumas das quais a Débora vai mencionar e analisar daqui a pouquinho, que reforçam esse senso de imersão sensório-motor do espectador dentro do tecido narrativo. A gente queria destacar também a importância crucial do som nesses processos todos. Né? Claro, o 3D digital, por exemplo, ele é capaz, de certa forma, de borrar um pouco esses limites entre o espaço da diegese, a tela, e o espaço onde está situado o espectador, a plateia. Né? Na era clássica de Hollywood, esses dois espaços eram muito bem compartimentados. Hoje já não são mais, e a tecnologia do 3D ajuda a borrar um pouco essa barreira. Mas é o som, né, que afinal de contas é um processo que envolve o corpo, que é tridimensional, que é inescapável. A imagem você tem como fechar o olho e pará-la, né? Cessar de vê-la. O som não, você pode botar a mão no ouvido, tapar, fazer o que quiser, mas não dá para você parar de escutar. Você vai continuar escutando. E mais do que isso, eu queria destacar que hoje os neurocientistas, e existe uma parcela da pesquisa na neurociência que é voltada exatamente para os fenômenos audiovisuais e para questões de processos imersivos, já se sabe que o som é um sentido fundamental para acionar os demais sentidos, criando na experiência cinematográfica uma modalidade quase que multimodal, em que o senso de equilíbrio, o senso de corporificação do espectador, estímulos como a dor, o frio, o calor, a gente é capaz de sentir ou de perceber, muitas vezes acionados pelas técnicas imersivas de som. Né? E há muitos filmes que acentuam esse caráter
sinestésico através do uso proeminente do som. Eu poderia citar como exemplos aqui O Resgate do Soldado Ryan, ainda na década de 90, é um filme que eu próprio tive uma experiência muito esquisita com O Resgate do Soldado Ryan. Foi o primeiro filme que eu vi exibido no sistema de Dolby Digital, capaz de reproduzir o movimento do som no eixo horizontal, né? E a plateia desse filme assim se abaixava nas cadeiras naquela sequência inicial do desembarque na Normandia, porque os tiros pipocavam de todos os lados e as pessoas naquele momento assim estavam tão imersas na narrativa que se abaixavam para não serem atingidas. Era quase que instintivo, né? Então o poder do som chega nesse nível. Um outro filme, para citar um outro filme, O Irreversível, do Gaspar Noé, que é um filme sempre citado por ser muito polêmico e ter cenas muito violentas, mas o que pouca gente sabe é que o Gaspar Noé mixou nos primeiros 60 minutos desse filme uma frequência sonora muito grave de 27 Hz. Ela é quase no limiar da audição do ser humano, né? No limiar mais baixo. É uma frequência que a gente quase não ouve, na verdade a gente mais sente, né? A vibração, e essa vibração acaba chacoalhando de tal forma os órgãos do corpo humano que, se a gente for submetido a ela por muito tempo, começa a sentir náusea e começa a passar mal. E isso acontecia nesse filme. Muita gente passou mal no cinema e atribuiu isso às imagens de violência extrema que apareciam na tela, mas não era. Havia ali um som que as pessoas não ouviam e não sabiam que estava ali, mas que estava efetivamente criando um movimento fisiológico nessas pessoas que acabava gerando essa sensação. Então, esse é o poder do som, né? Imersivo e multimodal. E aí, assim, chegando ao final, eu estou pertinho de terminar aqui, eu só queria falar um pouquinho do futuro, né? O que a gente pode esperar para adiante, né? Muito difícil fazer esse tipo de previsão, em geral a gente erra, mas uma fronteira que parece próxima, né, de ser explorada seria investir mais na imersão individual, né, do espectador, porque o cinema, enquanto experiência coletiva, ela vem, infelizmente para alguns, pelo menos na minha geração, acho que a maioria das pessoas vê isso como algo negativo, mas essa experiência coletiva do cinema, ela está cada vez mais rareando, né? Se tornando rarefeita, se tornando mais dispersiva. A experiência se torna cada vez mais individual e o mercado doméstico de consumo audiovisual tem crescido muito. E talvez isso seja um sinalizador importante para o que vai acontecer num futuro mais próximo, pelo menos. A gente pode dar o exemplo do próprio exemplo do que já está acontecendo, né? O Dolby Atmos, que é o sistema de reprodução capaz de reproduzir de reproduzir movimentos do som, não apenas no eixo mais horizontal, mas também em eixos diagonais e até mesmo no eixo vertical, porque esse som a gente pode ouvir ele vindo de diversas direções, né? Ele funciona como se fosse uma semisfera. O Dolby Atmos ele surgiu em 2012, inicialmente para reprodução em salas coletivas, e já em 2014 ele estava disponível para o mercado doméstico, porque foram lançadas as primeiras televisões e os home theaters com soundbars, que tinham caixas acústicas capazes de reproduzir som em qualquer direção. Hoje ele existe até mesmo em smartphones, por incrível que pareça. E desde 2017 a gente tem já nas plataformas de streaming uma coleção de filmes sendo com a tecnologia do Atmos e também do Aura 3D, o seu concorrente principal, disponíveis para poder reproduzir, se a gente tiver os dispositivos adequados em casa, no próprio mercado doméstico, né? Então, assim, a experiência do som tridimensional hoje, ela pode ser individual e isso oferece um tipo de imersão diferente. Claro que ainda precisa ser totalmente conquistada, porque afinal de contas esses dispositivos custam dinheiro e estão disponíveis a uma parcela muito pequena ainda da população. Mas isso tende a mudar, como a gente percebe, sabe? Historicamente. E tem até o mesmo som binaural, né? O som binaural que só funciona com fones de ouvido. E talvez seja esse o grande
é o grande motivo pelo qual até hoje a imersão sonora que no som binaural ela é extremamente potente, eu diria que mais potente até do que em qualquer outro sistema de reprodução coletiva, né, sonora. Ele nunca foi explorado no cinema, ou foi muito pouco explorado no cinema por conta dessa experiência que é individualizada. Mas se a individualização é o futuro do cinema, talvez o som binaural seja mais explorado no futuro também, inclusive associado aos óculos de realidade virtual, que hoje a gente associa diretamente ao videogame, mas que num futuro muito próximo, e já existem algumas experiências, inclusive narrativas, né, de cinema narrativo, sendo conduzidas atualmente com a realização de filmes especiais feitos para uma exibição com esse tipo de equipamento, né, de óculos de realidade virtual. Talvez a gente esteja muito próximo de um novo salto aí nas modalidades de exibição do cinema, mas sempre enfatizando que esse fenômeno é extremamente associado à cultura pop na nossa percepção e aos processos imersivos que a gente está estudando e que a Débora, na sequência aqui, acho que vai detalhar um pouquinho melhor para vocês. É isso, tá? Obrigado. E Débora, aí agora é com você. Obrigado, professor Rodrigo. Já queria ressaltar aqui a participação, né, também do pessoal que está com a gente no chat. Então já tem a Bruno, o Alex, Luan, Brian, Pedro, e acho que a Bárbara aqui comentando, né, irreversível, uma experiência muito forte mesmo, a questão do som, né, questão sonora. Então, podemos passar para a professora Débora aí para complementar essa questão, professora? Claro, boa Seja tarde. bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, então, né, sem me alongar muito para não cortar a linha de raciocínio do Rodrigo aqui, mas é importante, então, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando nessa tarde, nesse início de evento. E já que a gente vai falar sobre som, também já queria deixar um recadinho. Quem puder, tiver disponibilidade, pega um fone de ouvido, porque a gente vai mostrar alguns exemplos. E, enfim, o Rodrigo começou comentando, né, a questão da nossa experiência de escuta, né? E a nossa experiência de escuta, cada um aqui na nossa casa, cada um, né, entendendo que está num espaço diferente aqui, é uma escuta bem individualizada, né? Uma escuta única, cada um de nós aí com uma escuta única. Então, se vocês puderem colocar um fone de ouvido aí para a gente ter uma precisão maior, vamos dizer assim, né, do som direto na orelha, acho que vai ser mais interessante. Bom, então, vou continuar aqui a linha de raciocínio do Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação inicial. A gente começou a pensar já há algum tempo, então, em como é que a gente iria trabalhar com análises, né? Então, partindo do pressuposto de que nos interessa entender esses processos de criação mesmo, né? Como é que funcionam, para entender esse produto, né? Essa trilha sonora do audiovisual, nos interessa falar sobre esses processos de criação, como é que esse audiovisual foi criado, pelo que isso passou, né? Como é que isso foi concebido para chegar nesse resultado que nos impacta dessa forma, né? De forma imersiva e também de forma não imersiva. E aí, enfim, como a nossa especialidade é o som, né? A gente trabalha mais com a questão sonora. A gente começou a pensar sobre possibilidades, assim. Então, quais seriam, né, as nossas possibilidades para a gente entender esses processos de criação sonoros? Então, entendendo o som como um elemento ali dentro da cinematografia, que é um elemento um tanto quanto abstrato, vou dizer assim, né? Um tanto quanto abstrato. Por que abstrato? Porque faz parte do nosso conhecimento, né, do nosso senso comum, que somos uma cultura que tem uma educação visual muito mais instigada, né, do que uma cultura sonora. Então a gente está
a passos lentos, trabalhando numa educação sonora, trabalhando na nossa expansão da escuta. Com isso, não quero, em hipótese alguma, dizer que o som é menos importante do que a imagem, não, mas fazendo só uma contextualização, né, da nossa vivência, do nosso cotidiano, das coisas de como a gente se constitui, né, dentro dessa nossa comunidade, que é uma comunidade que tem a preponderância do visual. Então, como é que a gente se propõe, entendendo que, para começo de conversa, as análises audiovisuais que são focadas na imagem já passam por umas questões de método, né? Muitos autores reforçam e falam que é importante sobre a dificuldade de se estabelecer métodos comuns, vamos dizer assim, de análise de imagem. Mas, obviamente, muito mais gente já trabalhou com análise de imagem do que com análise de som. E aí a gente começou a pensar, ok, quais seriam nossas possibilidades de análise metodológica do som dentro dessas produções audiovisuais de modo geral? E aí nos surgiu uma ideia que, como uma possibilidade, né, de unir, vamos dizer assim, o útil ao agradável. Então, utilizar a nossa facilidade, da nossa visão, né, como um apoio para compreender essa expressão sonora. Bom, então, onde é que eu quero chegar com isso tudo assim, né? Quando a gente fala de som, o som a gente ouve, a gente não vê, né? Mas quando a gente fala sobre forma de visualização de som, vem na nossa cabeça a forma de onda. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma tela que já apareceu antes e aí depois essa tela aqui mesmo. Eu gostaria de compartilhar essa tela aqui com vocês. Quando a gente fala de formato de som visual, a gente vê e a gente imagina na nossa cabeça isso aqui. Eu imagino que vocês imaginem isso aqui. Olha lá, quanta imaginação, né? Isso aqui é uma onda sonora, né? Vocês devem estar vendo ela aí agora com zoom, agora que eu aumentei. Muito bem, isso aqui é uma onda sonora, eu tenho aqui na linha do tempo, na linha horizontal um tempo, eu tenho aqui na linha vertical uma amplitude, né? Uma intensidade, e normalmente o que vem na nossa cabeça, né? Aí vocês podem dizer, não me lembro de nada, mas a gente ouviu falar, mesmo que de forma muito tangencial, disso no ensino médio, né? Então a gente ouviu falar de ondulatória, a gente sabe que o som ele funciona mais ou menos assim. Pois bem, só que essa informação visual não nos dá informações suficientes para que a gente possa pensar em análises estéticas de um produto sonoro audiovisual. Então nos ocorreu em pensar quais seriam as outras nossas possibilidades de transformar esse evento sonoro em imagem, em uma imagem que nos fornecesse mais informações. E aí a gente resolveu utilizar uma outra forma de representação visual do som, que ao invés de forma de onda, se chama espectro do som. E é isso que vocês devem estar vendo agora, né? Eu tirei o formato da onda e transformei para essa outra forma de visualização, que é o espectro do som. Muito semelhante àquela primeira, mas aqui eu tenho outras informações que me ajudam ou que podem me ajudar a compreender a trilha sonora de uma forma mais ampla, tá? Da mesma forma, eu tenho no horizontal a linha do tempo, eu tenho no vertical a amplitude, que é a intensidade do som, mas eu também tenho aqui informações de altura, quer dizer, de grave a agudo. O Rodrigo comentou com vocês, né, que o exemplo do irreversível, que foi até comentado no chat, então, por favor, deixem perguntas aí, porque o mais legal vai ser quando a gente começar a conversar e poder dialogar mesmo, né?
sobre esses exemplos que a gente vem trazendo e essas nossas impressões, ideias e propostas. Então, o Rodrigo comentou sobre o irreversível, né? O irreversível, então, com essa característica de concepção, né, de um design sonoro que trabalha ali com uma frequência bem grave, ali os 27 Hz, que é o limiar da nossa audição ali no grave, né? Que movimenta fisiologicamente o nosso corpo a ponto de causar um distúrbio de uma sensação física, né? A ponto de fisicamente nos sentirmos desconfortáveis. A análise da trilha sonora nesse formato aqui, que é o espectro do som, nos possibilita comprovação visual de questões que muitas vezes auditivamente não podem ser discriminadas. Obviamente que o que a gente está propondo aqui não é uma substituição, isso é importante deixar bem claro no início, né? Então a gente traz aqui uma proposta de análise metodológica de um produto, de uma trilha sonora que tem o apoio de um visual, que é esse espectro do som, mas a gente não está propondo em momento nenhum a substituição do som pelo visual. A gente está propondo utilizar esse visual, essa informação visual para nos ajudar a compreender esse fenômeno sonoro que muitas vezes pode ser ou abstrato ou pode não ser tão discriminado auditivamente quanto seria quando a gente tem a opção de ver e ouvir ao mesmo tempo. A gente vai mostrar exemplos para vocês, auditivos e visuais, onde eu acho que isso vai ficar um pouco mais perceptível. Mas, sem querer me alongar muito aqui, porque o nosso tempo é curto, só explicando mais ou menos como é que funciona a leitura, né? Como é que vocês compreendem poderiam compreender essa informação visual aqui, para daí a gente ir para os exemplos. Isso aqui, gente, então o que ele... Ai, errei. No zoom aqui, desculpa. Então, o que ele me dá a mais, né, do que o formato de onda? Basicamente, a questão das frequências, das alturas, do espectro de frequência. O nosso espectro de audição do ser humano, ele vai de 20 Hz, que é a princípio o som mais grave que a gente consegue ouvir, até 20.000 Hz, que é o som mais agudo. Claro que isso é uma gama, né, de frequência, mas cada um de nós ouve mais ou menos determinadas frequências dentro dessa possibilidade de audição do ser humano. Então, o que eu tenho aqui? Aqui, quando eu não tenho som, quando eu tenho silêncio, né, eu tenho informação em cor preta. Quando eu tenho som, eu tenho informação em cor laranja, e quanto mais intenso esse som, quanto mais forte esse som, mais esbranquiçado. Então, se eu aumentar o zoom aqui, nessa parte aqui, por exemplo, e eu fizer a leitura aqui para vocês, eu vou dizer, olha, gente, tá vendo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, porque deve estar pequenininho para muitos de vocês aí, mas aqui eu tenho 100 Hz, né? Eu tenho frequências graves bem intensas aqui, na região dos 100 Hz. Essas outras linhas horizontais que aparecem aqui em cima são as nossas frequências que a gente chama de harmônicos, né? São frequências um pouco mais agudas que compõem esse meu som fundamental. E os sons da natureza, eles são assim, eles não são uma frequência só, tá? Os sons que a gente ouve, todos os sons que a gente ouve, eles são resultado de um conglomerado de frequências, tá? Da mais grave para mais aguda. Então, eu tenho aqui a mais grave e mais forte, um pouco menos forte, um pouco menos forte, um pouco menos forte, e a gente consegue ver sucessivamente esses harmônicos mais para cima. Então, eu consigo identificar onde estão as minhas frequências fundamentais, onde estão os meus harmônicos e como é que essa composição acontece. Eu consigo identificar onde é que eu tenho o ataque de um som, onde é que eu tenho o decaimento. Eu consigo identificar quando eu não tenho som em determinado espectro, né, faixa desse meu espectro de frequência, e eu consigo identificar onde é que eu tenho um som contínuo, como acontece aqui em cima, olha, aquele som bem agudinho, sabe aquele apito bem agudinho lá, ó, em 7
1000 Hz, em 8000 Hz. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Eu consigo identificar aqui onde eu tenho um som que compõe de novo o espectro de frequência e depois eu tenho outras regiões de silêncio. Essa é uma forma rápida, vamos dizer assim, de explicar para vocês como é que funciona a leitura de um espectrograma, né? Que é nada mais é do que uma forma de visualização do som. Uma coisa que eu não falei é que existem vários aplicativos que transformam essa nossa informação sonora em informação visual nessa forma de visualização que é o espectrograma. Esse é um aplicativo específico chamado Isotope RX, que é o que a gente usou aqui. Ele tem uma precisão, né? Ele tem uma precisão bem interessante, mas existem softwares gratuitos, inclusive o Audacity, que é um software que muita gente que trabalha com som usa, que é um software livre, né? Que também você pode optar lá por, ao invés de ver em forma de onda, ver em forma de espectro, né? Espectro de som, formato espectral. Bom, espero que tenha dado mais ou menos para compreender como é que funciona, né, essa questão do espectro e da leitura do espectro. E antes de eu mostrar um exemplo do vídeo com o espectro, eu gostaria de falar um pouquinho então sobre essa nossa metodologia. O que a gente fez? A gente tentou comprovar ou explorar possibilidades de utilização do espectro do som para analisar trilhas sonoras diversas. A gente entendeu que seria possível analisar microestruturas, desde formas de fala, de formas de projeção, de emissão da fala, de performance vocal dos personagens, até entender macroestruturas, como a trilha sonora se organiza, né, pensando em arco narrativo, início de história, desenvolvimento, finalização de história. Então a gente aplicou essa metodologia para diversos filmes, tentando compreender mesmo o que ela nos possibilitaria compreender do filme nessas micro e nessas macroestruturas. Vou dar um exemplo aqui, agora para vocês, que é um filme chamado Os Outros. Vou tentar colocar aqui o vídeo e o som desse filme, chamado Os Outros. Vocês devem, não sei se vocês viram, mas é um filme antigo, se não me engano, de 2002, eu ia dizer, mas já está aparecendo aqui 2001, então é um filme de 2001. E assim, eu vou dar spoiler do filme, tá? Porque é importante aqui, porque a concepção do design sonoro tem relação, né, com essa virada da narrativa, e por isso o spoiler que eu vou contar aqui, e que a visualização do espectro nos ajuda justamente a comprovar essa percepção auditiva da concepção do design sonoro dessa obra audiovisual, que é a seguinte. Então, tentando também explicar de uma forma bem resumida e rasa aqui essa narrativa, ela se passa numa casa, uma casa grande, onde uma família vive, uma família de uma mãe e 2 crianças, e a gente passa a narrativa quase que inteira perturbada junto com essa mãe e junto com essas crianças, ou seja, imerso nessa narrativa, porque essa família ouve coisas na casa e percebe que essa casa é habitada também por fantasmas. E a gente fica por muito tempo, por 1h12, por mais de 1 hora, não sei aqui com precisão agora, por quanto tempo a gente fica acompanhando essa agonia da mãe e desses 2 filhos que estão nessa casa que é habitada por seres de outro mundo. Até que, em determinado momento, está acontecendo ali uma situação de como é que eu vou falar, ao redor de uma mesa está acontecendo uma situação de se falar com seres, não sei como me fugiu a palavra aqui de como chama quando está se falando com seres de outro mundo, assim, com seres, enfim, que não são os seres humanos, e naquele momento é um filme, parênteses, é um filme muito silencioso, tá? É um filme que tem a trilha sonora silenciosa,
E naquele momento, a intensidade da trilha sonora começa a crescer, começa a ficar muito forte, tudo começa a acontecer, o discurso começa a crescer de intensidade, e de repente, quando a revelação acontece, quer dizer, quando a revelação da narrativa acontece, quando acontece a mudança de compreensão da gente como espectadora daquela narrativa, a proposta da trilha sonora muda. É uma casa no interior, e até esse momento a gente não tem nenhum ambiente de animal, sonoridade de animal sendo possível de ser ouvida até esse momento. E aí, quando a revelação acontece, a gente começa a ouvir uma sonoridade, e antes de eu falar qual era a sonoridade, espero que vocês estejam de fone de ouvido, gostaria de colocar aqui para a gente ver e ouvir essa cena. Tá? E aí eu gostaria que vocês notassem no momento da revelação o que acontece com o ambiente, percebessem isso. Será que a gente pode colocar? Why are you crying, children? What happened in this room? What did your mother do to you? Something about a pillow. Is that how she killed you? With a pillow? She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this We're not house? dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not Why dead. do you remain in this house? We're not dead. We are not dead. We are not We're dead. not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. Tá ótimo, muito obrigada. Não sei se foi perceptível, espero que tenha sido perceptível, o fato de que nesse momento em que a gente descobre quem que na verdade está morto naquela casa, quando acontece a revelação, a gente começa a ouvir a sonoridade de um grilo. Que até então, gente, é mais de 1 hora de narrativa numa casa campestre, onde não tem sonoridade nenhuma de ambiente vivo que interaja ali. Porque até aquele momento não se existia apesar da gente achar que existia, não existia uma clareza, não existia a revelação de quem na verdade era vivo e quem na verdade era morto naquela narrativa. E quando a gente descobre, ok, as sonoridades de grilo começam a interagir com essa narrativa, né? Eu já percebi aqui que eu tô passando do meu tempo, então eu vou pular esse exemplo que você acabou de compartilhar, Rara. Assim, e eu vou falar agora de modo geral, de 2 filmes que a gente analisou de forma mais intensa, né? Então a gente aplicou essa metodologia de análise utilizando o espectro do som como uma ferramenta possível para analisar a trilha sonora, né, desses produtos audiovisuais em um corpus grande de filmes, e depois a gente analisou com profundidade 2 filmes, e eu vou mostrar exemplos de um deles só, mas eu quero falar rapidinho desses 2. Um deles é 1917, outro deles é o Sound of Metal, o Som do Silêncio. E por que a gente analisou esses 2 filmes, né? Optou por analisar com profundidade esses 2 filmes? Porque eles têm coincidências e coisas muito similares, e eles têm coisas muito diferentes entre si. Vou falar primeiro das 2 coisas muito diferentes, que é assim, 1927, ele é um filme, vou resgatar de forma rápida a história também aqui dele, ele um filme narrativo que foi feito simulando um plano sequência. Um plano sequência é aquele plano de imagem, né, e de som também, né, mas um plano cinematográfico que não tem corte.
A gente sabe que não é um segredo, então a equipe de realização revelou que existem cortes, sim, no filme, né? Mas para a gente, como espectadora, como espectador, a gente vê e ouve como se aquilo fosse um plano sequência só, né? Da perspectiva fala sobre uma travessia de soldados, e a gente vê e ouve da perspectiva de um soldado que acompanha essa travessia, acompanha tudo isso em plano sequência, sem corte nenhum, tá? Então, essa é a proposta narrativa desse filme. E depois a gente pode falar mais, eu gostaria muito de poder falar em detalhes sobre isso, mas ele é um filme que ele se propõe a gerar uma sensação de autenticidade a partir de uma forma, vou focar aqui na questão sonora, uma forma de criação sonora não convencional, baseado nos padrões que se costuma usar nesse cinema comercial, narrativo de ficção, com base lá na organização hollywoodiana, né? São dois filmes mainstream, esse Sound of Metal e 1917. Pois bem, o 1917, ele se propõe a ir até o set de filmagem, a trazer o máximo que possível de informações sonoras e visuais do set de filmagem, né? Então, focando na questão do som, por exemplo, é um filme onde houve uma preocupação em captar muitas coisas do set de filmagem para que fosse inserido de forma efetiva na pós-produção de som, né? Utilizar esse material do set de filmagem, não só diálogos, como normalmente acontece, mas também sonoridades de movimentação dos personagens, que a gente chama de Foley, sonoridades de ambiente, do set de filmagem para a finalização do filme, para carregar uma sensação de autenticidade. Por outro lado, o Sound of Metal, o Som do Silêncio, que já é o filme que está aqui compartilhado com vocês, gera imersão também com outra proposta de realização. Vamos dizer assim, seguindo mais o padrão mais dentro do que é comum nesse processo de criação sonora, desse processo de criação da trilha sonora, onde a pós-produção é que estrutura, né, recria as sonoridades com o propósito de gerar essa imersão narrativa para a espectadora, para o espectador. Então, a gente se propôs a analisar profundamente esses dois filmes, porque eles têm propostas diferentes, eles partem de ideias diferentes de execução para gerar uma mesma sensação. Obviamente, eu não vou conseguir falar dos dois aqui com profundidade, mas eu vou mostrar aqui uma cena, então, acho que eu consigo mostrar, sim, talvez essa é mais uma cena. Aqui é a primeira cena do filme Sound of Metal, onde a gente percebe... Sound of Metal, narrativa rapidinho. O que acontece? O personagem, ele perde a audição logo no início do filme. Nos 12 primeiros minutos, a gente já percebe uma coisa diferente, a gente sente isso com ele. Como é que a gente sente isso com ele? Porque a gente compartilha da audição desse personagem. Então, a gente compartilha de um mundo sonoro que a gente sabe que esse personagem está ouvindo até os 12 minutos, 10, 12 minutos por aí, e dos 12 minutos para frente, quando ele começa a sentir alguma coisa diferente no ouvido dele, a gente compartilha dessa audição com ele. A gente compartilha do ponto de escuta dele, não do ponto de vista, do ponto de escuta dele. E a gente sente algo muito próximo do que ele está sentindo a partir dessa perturbação. Aqui a gente vai ver essa cena, que é o primeiro momento em que ele sente algo estranho, ele até coloca o dedo na orelha, como se ele não estivesse entendendo o que está acontecendo, e a gente vai ver a cena, e junto com o vídeo aqui da imagem, a gente vai ver o espectro
do som passando junto. E o espectro, vocês vão ver similaridades muito grandes com aquilo que eu estava mostrando para vocês antes aqui no aplicativo, porque eu estava mostrando justamente essa cena. Então a gente vai ouvir o mundo sonoro objetivo, né, que é esse mundo sonoro do Ruben antes dele ter esse distúrbio de audição. E aí quando ele começa a sentir um distúrbio, a gente vai começar a ver a tela preta do isotope, quer dizer, a ausência do som, e vai começar a ouvir junto com ele apenas o som grave e aquele bem agudinho, que é aquela frequência aguda que eu mostrei lá em cima antes para vocês. Vamos tentar ver e ouvir essa cena, então, e lembrem-se, por favor, coloquem fones de ouvido, vai ajudar. De escuta subjetivo. Olhem esse gráfico. A gente chama atenção aqui para o ambiente realista, que é o ponto de escuta objetivo, que pode ser visualizado através da presença da cor laranja em quase toda a gama de frequências da primeira metade da imagem. Isso significa que nessa primeira parte existem sons diversos acontecendo, nas frequências graves, nas frequências médias, nas frequências agudas. As batidas dos tambores, o instrumento sendo afinado, que pode ser percebido pela linha ascendente, que sugere o aumento de frequência, né? As falas, que também são representadas ali pelas linhas ascendentes, um pouquinho mais agudas, ligeiramente mais agudas que as dos tambores. Aí tem os formantes da voz, que vocês verificam um pouquinho acima das frequências fundamentais. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente acompanha visualmente a sonoridade da cena. Então, agora vamos ver o vídeo. You sound check yet? No, not looking forward to it. Terrified. Half my shit is broken now. Everything's acting all funny. Então, e daqui para frente, então, logo no início do filme, esses dois pontos de escuta, né, o ponto de escuta objetivo e o ponto de escuta subjetivo do Ruben, eles são estabelecidos, e dali para frente começa uma articulação nesse design sonoro que articula esses dois pontos de escuta, e depois uma outra coisa que vai acontecer para frente, que é o nosso terceiro arco narrativo, um terceiro ponto de escuta que vai acontecer. Pois bem, quando a gente se propõe a analisar, né, uma trilha sonora, um produto sonoro de um audiovisual, utilizando essa ferramenta de visualização do espectro, a gente acaba, inclusive, descobrindo questões dentro do projeto, né, de concepção desse design sonoro, que muitas vezes a gente pode não perceber auditivamente, porque o som, né, a gente não tem a possibilidade de pausar e comparar, como a gente tem a possibilidade de comparar a imagem, né? Essa ferramenta, inclusive, é uma forma de poder pausar o som de forma visual para que a gente possa expandir a nossa compreensão auditiva através da imagem como suporte visual. Desculpa, passei um pouco do meu tempo, teria muitas outras coisas para falar e outras cenas para mostrar. Eu não vou mostrar as outras cenas, mas eu gostaria, acho que, de finalizar, então, tentando fazer recapitular todas essas coisas que eu tentei colocar aqui para vocês de forma rápida. Então, que o nosso trabalho, né, o meu trabalho com o do Rodrigo e de um outro colega também que está nos ajudando a pensar essas questões de como analisar a trilha sonora para compreender a imersão, né, gerada pela narrativa, pela tecnologia, por tudo que envolve aí, né, a concepção desse design sonoro.
tem muito a ganhar quando a gente utiliza ferramentas que nos ajudam a visualizar o som, pensando como um suporte, um auxílio para a nossa primeira impressão, que obviamente deve ser a impressão auditiva, né? Porque a gente está estudando o fenômeno sonoro, mas que o estudo do fenômeno sonoro pode ganhar outros graus de complexidade, né? Pode ser esmiuçado em outras camadas quando a gente usa esse espectro do som para entender visualmente, né? Como suporte visual para entender esse fenômeno sonoro. E já falei demais. A gente não analisou, né, Rodrigo? Vou começar aqui, mas depois você pode contar a história do seu irmão ou de alguém que eu não lembro exatamente se era seu irmão, mas que é uma história muito boa, que o Rodrigo tem as melhores histórias. A gente não analisou, não, mas a gente já conversou sobre isso, inclusive sobre como o consumo mudou nesses últimos 2 anos também por causa das nossas restrições de convívio, por causa do isolamento, né? E inclusive o Sound of Metal foi um filme que uma porcentagem muito, muito grande do público viu em streaming, né? Não viu no cinema. E uma das coisas que a gente enfatiza também, que eu acho que é bem importante, é que obviamente a gente tem a questão da tecnologia, né? Mas que a questão da imersão nesses produtos, ela está tão relacionada, assim como ela está relacionada com a tecnologia, ela está relacionada também com a questão da narrativa, né? Com a questão da mise-en-scène, de como criar imersão. Obviamente que não sem tecnologia, mas pensando na narrativa e na mise-en-scène como tão importante quanto a tecnologia. E eu, sem querer responder, porque eu também não posso responder, mas antes de passar para o Rodrigo contar a história, como essa apreciação também mudou por causa da... Eu não sei exatamente, Rodrigo, se a gente viu uma pesquisa ou se foi o Meirelles, que é outro colega nosso, que trouxe essa informação de quanto as pessoas começaram a se preocupar, inclusive com o fone de ouvido nesses 2 últimos anos, e como isso fez com que as pessoas se relacionassem com o som de forma diferente. Não só na apreciação de audiovisual, de produtos audiovisuais, mas em todas as nossas formas de interação, né? Que tudo acabou se restringindo à aula online, essa coisa toda. Então, como a nossa relação com o som, essa nossa experiência sonora também se modificou por causa, obviamente, né, dessa nossa apreciação mais individual, né, de como a nossa apreciação se tornou bem mais individual nos últimos 2 anos. Rodrigo, você quer contar o seu caso? Eu posso contar, se você... Não estou lembrando, não estou fazendo uma associação. Que caso é esse? Aquele caso do seu irmão que mudou, que estava em casa, eu não sei se era do seu irmão. Tá, não, é do meu irmão, Seu sim, irmão, sim. Não, quando ele acha, eu acredito que ele tenha sido a primeira pessoa que me falou desse filme, né? No Brasil ele chama O Som do Silêncio, né? E ele ganhou o Oscar então não é um filme desconhecido, mas na época em que ele foi lançado no streaming, acho que ele foi lançado na Amazon Prime no comecinho de 2021, né? Comecinho do ano passado. Quem me chamou a atenção dele foi o meu irmão. Ele disse, cara, veja esse filme, acho que tu trabalha com som aí, tu vai gostar, porque tem umas coisas estranhas. O meu irmão, ele é de outra área, né? Teoria literária e tal. Então, ele disse pra mim, cara, eu tava assistindo o filme e tem uma cena lá que o cara vai ficando surdo e aí você começa a escutar de uma forma diferente. E eu achei que a minha TV tinha quebrado. Ele foi lá e começou a mexer na televisão para ajustar o som, porque ele achou que de repente o som tinha ficado ruim por conta do aparelho, né? E não e isso é o grande lance do filme. A gente explora bastante isso no livro, né, que eu mencionei antes, que a gente deve estar lançando aí nas próximas semanas, que é sobre... tem uma longa análise desse filme, utilizando essa metodologia. E é isso, o grande truque do filme, e eu acho que é uma das técnicas mais utilizadas, não apenas nesse filme, mas de um modo geral, né, nos filmes que tratam
dessa questão imersiva com mais potência é a utilização do ponto de escuta subjetivo, né? Ou seja, aquele momento em que a gente escuta como um personagem escuta, como um determinado personagem escuta. Inclusive, se a gente pensar bem, essa ideia de você ter personagens surdos, né? E a gente ouvir nesses filmes o ponto de escuta, o modo como esses personagens escutam também, a gente compartilhar com eles um modelo de escuta, é algo que vem se tornando, aparentemente, né, Débora? Comum, né? Bem comum ultimamente. A gente tem Um Lugar Silencioso, aquele filme de horror, que tem uma personagem surda, e em vários momentos a gente compartilha da forma como ela escuta. A gente tem esse filme que a gente está analisando, e o filme que ganhou o Oscar esse ano, o Oscar de melhor filme, né? O Coda? Ritmos do Coração, não sei muito bem, o nome em português dele eu agora não lembro. Mas também tem uma personagem, tem personagem surdo, né? Se eu não estiver enganado, é uma moça, é a única que escuta dentro de uma família de pessoas que não escutam. Então a gente também tem compartilhamento de pontos de escuta de pessoas com deficiência auditiva. Talvez isso queira dizer alguma coisa, não sei exatamente o que ainda. Mas uma coisa que eu queria sublinhar, bem rapidinho, para não atrapalhar o debate, mas assim, da coisa da metodologia, que eu acho bem importante, é a ideia de que a gente não tem. A gente recebeu já essa crítica, inclusive, recentemente, apresentei uma comunicação sobre essa metodologia num congresso, e fui questionado por uma pessoa na plateia se ao transformar o som numa imagem para poder analisá-lo, a gente não estaria reforçando uma equivocada, mas ainda bastante explorada, suposta hegemonia da imagem em relação ao som, no que se refere ao cinema e ao audiovisual como um todo, né? E a gente queria sublinhar que não, certamente não é essa a intenção. Até porque o que a gente está tentando fazer não é transformar o som em imagem para analisar o som como imagem. Não é bem isso. A gente está criando gráficos a partir do som, mas esses gráficos eles vão na verdade, servir como um material de apoio de análise, para a gente tentar, inclusive, romper um desafio antigo de décadas, porque há uma demanda por análise sonora que sejam mais precisas, né? E vários pesquisadores, como o Rick Altman, como lá desde o Eisenstein já falava disso na década de 30, a importância de você ter uma análise visual do som para que você consiga pausar o som e analisá-lo pausado, que é algo que a natureza do próprio som não nos permite fazer. Então, usando esse tipo de gráfico, a gente consegue fazer isso, né, de uma forma mais eficiente do que qualquer outro gráfico, pelo menos até o momento, já criado, consegue. Então, é um material de apoio para análise, mas ele não vai substituir, evidentemente, o som. Você precisa escutar, né? A análise sonora, análise fílmica de caráter sonoro, em geral, ela era mais subjetiva, porque dependia da memória e da percepção subjetiva de cada pessoa, né? E aí entram outras variáveis, em que equipamento você está escutando. Os equipamentos variam, o meu fone de ouvido não é igual ao da Débora, a gente não está ouvindo da mesma maneira, certas frequências vão ser ressaltadas num e menos em um outro, etc. Então, assim, essa metodologia é uma tentativa de tornar isso um pouco mais objetivo e eliminar uma parte dessa subjetividade e dessa necessidade da memória. Eu acho que eu ouvi um grilo lá naquela cena de Os Outros. Será que eu ouvi mesmo? Né? Você pode, claro, voltar e escutar e tal, mas na imagem eu tenho certeza absoluta, porque o grilo aparece ali. Eu né, matei a cobra e mostrei o pau, como a gente diz aqui no Recife, um ditado popular. Mas, enfim, era isso. E eu queria sublinhar mais um detalhe, baseado nisso que o Rodrigo comentou e que tem relação com a sua pergunta inicial, Clóvis, que assim, então, como a gente não tem esse controle, cada um dos fones de ouvido responde de uma forma, a nossa escuta é individualizada, um está ouvindo na TV,
a escuta está cada vez mais individualizada e mesmo coletiva. Não estou querendo dizer que o cinema deixou de ser uma arte coletiva de forma nenhuma, mas a gente tem essas questões que estão acontecendo. Trazer para o espectro também, usar essa metodologia, uma forma da gente entender e mensurar ou talvez refletir sobre o fato de que essas estruturas imersivas elas estão sendo concebidas narrativamente. Então, pensando mesmo de um ponto de vista de dramaturgia sonora, sabe? De como isso está sendo inserido dramaturgicamente, sonoramente falando, dentro da concepção e está ali, está na estrutura, independente... Difícil falar disso, mas independente da percepção, anteriormente à percepção, aquilo está ali. E daí, obviamente, que a análise é criada em cima disso, né? Mas na estrutura, então, como as produções também estão criando essa imersão estruturalmente, narrativamente, independente das tecnologias que vão estar disponíveis para cada um de nós, para que possa ser apreciado, né, essa obra.